Boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso Clube de Leitura e Metodologias Ativas para o Ensino. E é uma satisfação tê-la aqui conosco. Obrigada, uma gratidão enorme por ter cedido um pouco do seu tempo e compartilhar conosco as suas experiências, seu conhecimento. Professora, muito obrigada. Boa noite, eu que agradeço imensamente ter a oportunidade de dialogar, refletir, simplesmente pelo fato de falar dos aprendizes, falar das metodologias ativas, dos recursos didáticos. Muito obrigada pelo carinho e por tudo. Professora, então nós vamos aí iniciarmos o nosso bate-papo. Agora há pouco eu já fiquei sabendo mais novidade, pessoal, sobre a formação e atuação da professora. Então, é aqui no livro do professor Blasius Bebold, que né, ela tem um dos capítulos, né, que é o livro que nós estamos no processo de andamento com a leitura. Então, a professora Fátima é autora do capítulo 4, que nós anunciamos para vocês lá na divulgação. E o título do capítulo 4 é o seguinte: recursos didáticos e aprendizagem estudantil no ensino superior. Então, ela vem trazendo nesse capítulo tantas questões, né, do que a prática docente requer, fala um pouco no contexto da andragogia. Nós temos vários membros que atuam no ensino superior ou na educação de jovens e adultos, vários que estão aqui no clube hoje são da educação básica também. E eu já deixo em aberto para vocês que queiram dialogar, tirar dúvidas mais específicas aí durante a nossa conversa, vocês vão colocando no chat, que na medida do possível, até o final, a gente vai dialogando com vocês também. Sejam todos muito bem-vindos. Então, professora, vamos bater um papo agora sobre a questão dos recursos didáticos nesse contexto da andragogia. O que te motivou, como que é a sua trajetória de pesquisa, o que te motivou a trazer essa síntese aqui, que a gente vê que é uma síntese de uma bagagem de muito estudo. Isso já deu para perceber na leitura do capítulo. Eu acho que travou um pouquinho alguma coisa na internet da professora. Vamos só observar se ela já retoma. Professora, está nos ouvindo? Agora sim, travou, peço perdão, não sei o que aconteceu. Sim, você estava apresentando o capítulo 4, fazendo toda a discussão, dizendo que trabalha a questão do recurso didático e aprendizagem estudantil, a questão da andragogia, de alunos, de profissionais que trabalham na educação de jovens adultos, no ensino superior, ok? Isso, ok, professora. Que são, assim, falando um pouquinho do público do nosso clube. Uhum. E esse público é maravilhoso, porque provavelmente todos querem buscar conhecimentos e nós estamos num período muito oportuno. E por isso que o capítulo que eu escrevo sobre recurso didático, ele traz assim, estratégia para esse estudante dessa nova geração, que nós ao mesmo tempo temos muitos jovens com pouca idade, mas nós também temos pessoas adultas que voltam para os espaços da sala de aula. Isso. Isso é E aí, fundamental. e nesse aspecto, em relação aos adultos, professora, nós observamos a necessidade de métodos diferentes. E quando nós falamos na educação, nessa trajetória da nossa jornada estudantil, esses dias eu estava até dialogando aqui em casa mesmo em relação à mudança do meu filho do jardim, que foi para o primeiro ano do ensino fundamental. E ele reclamando que agora a escola se tornou muito chata. E eu dialogando exatamente com o meu esposo. Eu falei, olha, que é o que nas formações eu sempre trago alguns slides mostrando as cadeiras enfileiradas, e na educação infantil a gente gosta da interação e motiva que eles dialoguem com o coleguinha, e todo o contexto está baseado no processo de interação e movimentação. E agora ele disse que só está ganhando tem um semáforo na escola, ele só está ganhando o sinal verde se ficar quietinho, comportado. E aí, até que ponto, né, esse padrão dentro dos recursos pedagógicos, a gente vai conseguir manter filas e todo mundo quietinho e trabalhar ao mesmo tempo com métodos ativos. Eu acho bem contraditório, né? E eu vejo que o teu capítulo aborda muito sobre esse aspecto de como trazer esses recursos e fazer ele acontecer em sala. Aí, qual que é a tua experiência? Como que você tem orientado os docentes?
Primeira coisa, como nós vivemos no século XXI e que nós temos todos os aprendizes que vão para o ensino superior ou fazem educação de jovens adultos, pessoas que não querem mais ficar 4 horas sentada, querem interação, querem a motivação. A primeira coisa é a sala de aula ativa, com a questão da sala de aula reversa. O que é essa sala de aula reversa? Onde o estudante é o protagonista da aprendizagem. Como é que ele vai ser o protagonista da aprendizagem? Na medida que ele faz a aula. O professor é o gestor da sala de aula. E como é que é essa gestão na sala de aula? Na medida que o professor desafia, problematiza, contextualiza. Então, dentro da nossa trajetória profissional e acadêmica, percebo muito que deixar texto para ele ler, vídeo para ele assistir, buscar deixar já um problema contextualizado da prática profissional. Vamos supor, ele vai ser farmacêutico. Semana que vem eu vou trabalhar, por exemplo, qual é os compostos do carbono que estão dentro da aspirina, que é um medicamento que foi muito tempo usado, ou do próprio paracetamol. Você dá esse desafio essa semana, que é um recurso, que ele vai buscar esse conhecimento. Na semana que vem, ele vem para a sala de aula, você deixa um texto, deixa um vídeo bem curtinho, de 5 a 8 minutos, e deixa um problema para ele. Essa aula vai ser maravilhosa, não vai acontecer o que acontece com o seu filho, que tem que ficar 4 horas de bracinho cruzado, não conversar. É uma sala interativa, participativa. Sem contar que nós temos muitos acadêmicos que já vêm com uma bagagem de experiência. Então, imagina o quanto esses acadêmicos vão aprender, não só com o professor, mas com a interação entre todos, com a pesquisa. As metodologias ativas estão a nosso dispor, a inteligência artificial está a nosso dispor, essa revolução tecnológica e essa revolução do conhecimento, ela tem que estar nos bancos escolares. Quem faz isso é o professor, são os gestores, são as mantenedoras da autonomia. Vou dar um exemplo. Nós, na Uniamérica, que é a pesquisa do meu capítulo 4, nós fizemos especialização para conseguir trabalhar com os nossos acadêmicos. E lá foi criada, inclusive, uma estrutura de um módulo chamado técnica de estudo. Porque o aluno chega na universidade e não sabe estudar. Isso se torna muito triste e desesperador, porque ele diz assim, olha, eu li essa página inteira, professora, eu li esse capítulo inteiro, mas eu não sei do que ele fala, porque eu não entendo. Então, a escola ainda é muito enraizada na questão de ler, decorar, fazer a prova e esquecer. Isso. E aí depois, num próximo momento, uma outra disciplina, o aluno acaba entendendo que ele abriu uma nova caixinha, um novo espaço e esquece que esse aprendizado está interconectado, né? Que os assuntos... E aí parece que ele isola, porque ele já fez só aquela atividade com aquela professora, utilizando aquela estratégia, ou até mesmo aquelas regras, né? Que era para ficar sentadinho, quietinho, copiar, transcrever e tirar nota. Pode, no final, ser um aluno considerado até por aquela docente como alguém aplicado, um aluno que tirou ótimas notas, mas quando a gente vai perguntar sobre o assunto, e que ali ele precisa dialogar, e ele, eu não lembro mais o que eu estudei na disciplina, e às vezes até atribui o nome, né? Na disciplina do fulano eu não vi isso, mas não é que não viu, ele não a apreendeu, né? Ele não teve apropriação e conexões do porquê que ele viu aquilo, e realmente fica apagado, né, professora? E essa questão aí tem um outro detalhe muito importante. Imagina nós preparando os acadêmicos para ser os profissionais que vão estar atuando no mundo do trabalho. E aí, se nós só trabalhar, então, a decoreba,
acabou. A questão do aluno ficar 4 horas sentadinho não é mais. Então, eu fiz uma pesquisa no capítulo 4, envolvendo todos os cursos, perguntando para eles o que eles perceberam quando nós começamos a trabalhar a sala de aula invertida e as metodologias ativas. Dos primeiros, vou falar um pouquinho dos professores. Nós tivemos muitas resistências, porque era muito mais fácil você preparar o slide, chegar na frente e falar 4 horas, e aí no final você cobra uma prova, um trabalho e tudo certo. Com a mudança para as metodologias ativas, o professor precisou se readaptar, estudar, mas ele não jogou fora o que ele já sabia. Eu sempre falo, a gente não joga o vô, a avó fora, mesmo que às vezes eles estão de idade. Então, o conteúdo velho, tradicional, é só quebrar o paradigma, pegar aquele conteúdo e trabalhar de forma significativa, interativa. Então, quando os profissionais começaram a perceber do ensino superior que realmente aquele conteúdo que ele já trazia, ele não deixou de trabalhar. Simplesmente ele aplicou estratégias metodológicas, recursos didáticos diferenciados para desenvolver a aprendizagem estudantil. Por exemplo, em vez de eu falar 4 horas ou 3 horas, eu falo 20 minutos, faço uma bela motivação da minha aula, pergunto quem estudou, quem leu, quem pesquisou, coloco uma situação problema e dou 1 hora para os grupos trabalharem. E a partir dali, eu faço um seminário, faço um pôster, eu faço eles fazerem um jornal nacional, enfim, eles apresentam. E na hora que eles apresentarem, eu, professora, vou conseguir identificar quais são os pontos fortes que eles aprenderam bem, o que eles precisam rever, que eu posso jogar para a turma, porque todos estão conectados. E aí você faz a complementação, e aí você tem um feedback de aprendizagem muito significativa. Eu ouvia muito assim, tudo que eu aprendo na faculdade, quando vai para a profissão, você não aplica. Hoje, todos os acadêmicos que passam pelas minhas mãos dizem: tudo que eu aprendo, professor, aqui na faculdade, na universidade, eu faço aplicabilidade na prática. Uma das questões é o projeto integrador, é um projeto que eles desenvolvem ao longo do semestre e eles vão colocando em prática. Em vez de trabalhar só o conteúdo, a gente não trabalha o conteúdo. Vamos trabalhar as habilidades e as competências que esse acadêmico precisa. Porque se nós observarmos, se eu trabalhar na situação que você colocou a exemplificação do seu filho, só ouvir, ficar quietinho, nós temos comprovado cientificamente que a absorção do conhecimento decorado, eu aprendo em 10 dias, eu esqueço 70, 90%. Agora, se eu ouço, se eu discuto, se eu reflito, se eu apresento, se eu ensino, fica de 75 a 90%. Até chegando a 100%. E aí a pesquisa foi direcionada no capítulo 4 para todos os acadêmicos. O que eles percebiam das metodologias ativas, da forma que a Uniamérica estava trabalhando? Primeiro que eles colocaram, aprender a estudar. Eles achavam que sabia estudar. Colocaram a questão da aula ser divertida, deles gostarem de ir para a aula. Não é diversão porque nós fazemos atividade, é porque realmente eles viam a essência da prática da profissionalidade dentro de todas as aulas que estavam sendo abordadas. Foram eles depoimento, inclusive eu coloco eles, que valoriza a teoria e a prática. Nós tínhamos pessoas que já tinham 3 graduações e falaram assim que nunca se realizaram tanto, porque conseguia ver a teoria e a prática, conseguia compartilhar a experiência com os colegas.
que o modelo da instituição pedagógica era maravilhoso. E aí a gente via assim, brilho nos olhos do início ao fim. E vou fazer uma ressalva. Quando nós trabalhamos a concepção tradicional, geralmente o brilho nos olhos dos acadêmicos é do primeiro período, ou quando está chegando próximo das férias, ou quando está próximo dele receber o diploma. Então a gente viu. Pessoal, acho que só um minutinho, que acho que cortou também novamente um pouquinho. Cortou? Professor, isso, um pouquinho. Quando você. Mas compreendemos quase toda a fala, você falando da questão do brilho nos olhos, que até quando ele recebe esse diploma, que está perto, é a hora que ele está mais animado, né? Mas durante o percurso, depois ele vai se perdendo, né? Isso. E ele vai perdendo esse brilho nos olhos, e aí, com as metodologias ativas, nós percebemos que ele tem um olhar muito diferente. Pessoal, acho que a gente vai aguardando, que talvez deve estar tendo alguma intercorrência na nossa conexão. E só vou abrir um parênteses para quem estiver me ouvindo, até a professora restabelecer. A professora, ela é neurocientista, psicopedagoga, e ela trabalha também com alunos atípicos. Então, se vocês tiverem, acho que ela saiu, eu vou chamar aqui de volta, só um minutinho. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, porque ela tem um capítulo só sobre autismo em um livro específico, uma literatura específica para autismo, e autismo em adultos, ela fala bastante sobre a questão de práticas pedagógicas ativas vinculada ao ensino do autista, e também agora ela vai publicar, no finalzinho ela vai falar ali com a gente. A Denise falou que tá ruim a internet, já a gente vai entrar. E deixa eu ver se ela vai aceitar aqui o convite, só um minutinho. Então, pessoal, é interessante que vocês possam ir pensando também em algumas dúvidas mais específicas, porque nós temos observando, só um minutinho, convidando aqui, nos discursos entre os docentes, gestores de algumas instituições, sempre nós estamos aí num diálogo, o que faremos, né, com as práticas pedagógicas diante da necessidade de atendermos às demandas de alunos com alguma necessidade especial pedagógica. Aí a professora entrou, vamos ver, aí professora. Prof, caiu a conexão, peço perdão aqui em voz, seguidamente acontece, muito calor, a luz vai e volta. Tá. Aqui geralmente o nosso é a chuva, prof, mas hoje tá boa, mas pode acontecer, acontece com todo mundo, a gente está tranquilo. Eu aproveitei e fiz um parênteses aqui, eu vi a professora Denise, que tá aqui conosco também, até avisei o pessoal que se caso eles tiverem dúvidas depois da outra abordagem que você trabalha dentro dos recursos pedagógicos, né, com aprendizagem de alunos atípicos, eu falei que você está lá com o capítulo no livro de autismo, vai publicar aí sobre o autismo em meninas, aí pessoal, olha, o livro, a professora está mostrando, só ficou virado para mim que, professora, é o título dele, por gentileza, só para a gente ver. Simplificando o autismo. Sim. Aí agora, ficou só invertido para eu olhar. Então, aí a professora tem um capítulo neste livro, Simplificando o Autismo. Eu até já fiz aí um convite prévio, de repente, para ela tirar mais um tempinho e fazer um meet conosco, que daí fica, de repente, não só um bate-papo, mas uma explicação um pouquinho mais, né, consistente, para que nós possamos utilizar nas nossas práticas pedagógicas, porque é uma demanda que as pessoas também têm trazido bastante dentro do clube, né? Uma abordagem sobre a questão da neurociência, eles têm questionado bastante. Mas, professora, continuando o nosso bate-papo, depois a gente retoma aí no finalzinho o seu trabalho.
E o que eu amei saber de todas as suas atividades, aí depois você fala do Instituto Talento também, tá? Eu já até avisei o professor Blasius, que é, deixa eu ver se eu falei certinho, Blasius, quando eu for para o sul, que eu quero tentar passar por aí para conhecer. Então, você estava comentando sobre os feedbacks, né? Que lá no capítulo tem várias falas que esses alunos vão mostrando do porquê que eles acharam interessante essas mudanças e dentro da sala de aula invertida e outras estratégias. Aí, se você quiser continuar conversando conosco, como que isso aconteceu e também se consolidou dentro da instituição. Os primeiros tempos foi muito difícil, porque assim, ó, primeiro os acadêmicos achavam assim, não, o professor está querendo matar a aula. Então, assim, quem está tentando mudar a prática da sala de aula não ficam assim decepcionado com a manifestação. Eu tive, por exemplo, turmas com 40, 75 alunos que eles falavam assim, não, professora, você está matando a aula, isso não é aula, vocês estão tentando ganhar tempo, dando tarefa para nós, e daqui um pouquinho, quando passou 2, 3, 4 meses, eles começaram. Eu vou dar um exemplo de um acadêmico, eu tinha 75 alunos na sala, eu fiz a motivação e dei o trabalho para eles construir, e eles fizeram um trabalho brilhante. Na hora da apresentação, ele falou, eu não vou apresentar, eu me nego, porque você está matando tempo, você está ganhando teu dinheiro e você não está aproveitando o trabalho conosco. Nossa, você foi pro embate mesmo, né? No ensino superior, uma pessoa de mais de 30 anos, no meio de 75, na hora meio que desequilibrou. Mas eu respirei fundo e falei assim, no final do semestre, você vai me dizer se você aprendeu mais ou menos com essas estratégias de aprendizagem, com esses recursos pedagógicos inovadores. E aí, no último dia de aula, a gente faz as avaliações, que é importante ouvir os depoimentos. Ele levantou e falou assim, ó, eu quero pedir desculpa, professora. Eu nunca aprendi tanto num semestre quanto eu aprendi esse semestre. Então, professores queridos, quando vem esses depoimentos avassalador que nos desestabilizam, fiquem fortes, porque é só nós continuarmos com a nossa prática, porque assim a neurociência diz que se nós trabalhar com emoção, se nós trabalhar as questões cognitivas, articulando a concepção da vida pessoal, profissional e acadêmica, você vai ter muito mais resultado. E os depoimentos disso, os alunos falavam assim, ó, a trilha, o que é uma trilha? Era mais ou menos como se fosse tradicional, os conteúdos que eles conseguiam ver do primeiro dia de aula até o final do semestre. Eles tinham acesso, eles pesquisavam antes, então as trilhas foram enriquecedoras, porque nós íamos buscar conhecimento onde nós queríamos, não a hora que o professor começava a abrir a sua boca. E aí eles percebiam que o slide, que antigamente era muito legal, se tornou chato, porque tem coisa muito mais criativa. E a gestão do conhecimento, porque aí, por exemplo, assim, lá na engenharia, aquele aluno que estava estudando, por exemplo, a questão da construção, da mistura do cimento, da argila, de todos os compostos químicos, ele ia na obra, ele perguntava para o pedreiro, como é que você mistura? O que acontece se você misturar demais? Se você misturar de menos? Na concepção tradicional, o professor ia lá dar a quantidade, ia dar um cálculo, ia dar o resultado. Na inovadora, não, ele vai na obra, ele participa e ele vê realmente na prática. Então, isso foi extremamente importante. A organização do tempo, por exemplo. Eu ouvi pessoas falando assim, professora, você não é casada? Você não tem filho? Sim, eu tenho filho, eu sou casada. Mas ela falava assim, ó, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho trabalho. Que hora que eu vou estudar? Vamos organizar o tempo. Gente, ensino superior ensina a rotina de estudo.
E foi brilhante. Os alunos aprenderam e aí eles falaram assim: meu Deus, a minha produtividade aumentou, eu recebi elogio do meu chefe, eu consigo fazer muito mais coisas. Então, dentro do processo acadêmico, dos recursos didáticos, nós conseguimos fazer os aprendizes não só aprender para a universidade, mas aprender em todos os aspectos da vida. Também criaram o hábito de estudo, porque eles achavam que eles sabiam estudar e eles não sabiam. Eles sabiam decorar, isso é bem diferente, decorar do que compreender. Valorizar o estudo, porque muitos falavam assim: eu vou estudar porque eu quero um canudo, eu quero ganhar bem, quero sair daqui ganhando 10 mil. E quando a gente começa a fazer a problematização, como é que você vai ganhar bem? O que você precisa fazer para ser diferente? Então, e aí inserir, aí tem os atípicos que você puxou. Aqueles acadêmicos que ficavam 3, 4 meses na universidade e iam embora, não estudavam mais, porque aquele espaço de sala de aula tradicional não acolhia, não olhava os diferentes. Não ter quase evasão, que nós que somos do ensino superior da privada, a gente sabe o que é evasão. Não dá para evadir, deixar aluno evadir, porque senão cai a rentabilidade. E nós temos que ser... Eu fui muito tempo coordenadora de curso, de graduação e pós-graduação. A gente sabe que isso é um reflexo. Então, o que acontece? O aluno não evadir, porque ele via que aquele espaço de aula era para quem tinha TDAH, autismo, dislexia, descalculia, dispraxia, e era para aquele que tinha altas habilidades, aquele que não tinha nenhum problema. E eles estavam lá interagindo, compartilhando. E o mais interessante é ouvir um aluno que não conseguia fazer trabalho com ninguém, porque era autista de nível de suporte 3, e dizer, tá no depoimento do meu livro, eu não coloco que ele é atípico, ele dizia assim, eu me senti inserido, eu me senti pessoa. Foi a primeira vez na vida, na escola, ele chamava a instituição de escola, que eu me senti realmente acolhido. Olha quanto ele foi excluído. O potencial, e assim, em toda a trajetória, foi lá no final que ele encontrou essa oportunidade, né, de um método ativo diferenciado. Nossa, muito forte esse depoimento. Sim, e aí ouvi a mãe falando assim, aí a gente ouvia as mães, porque as mães também vinham, olha, eu achava que o meu filho ia ficar só dentro do quarto, depois que vocês começaram a usar a metodologia ativa, ele quer ir para a faculdade, ele já criou amigos, ele já consegue ir na casa do amigo. Então vocês imaginam o coração de uma mãe, como fica nesse momento quando vê o seu filho que já quase não tem mais esperança, porque todo o ensino fundamental e médio, ele foi um jovem excluído e se sente agora importante. E por sinal, são excelentes, porque eles têm hiperfoco, eles se dedicam, escolheram uma graduação que eles gostam, e se não tem esse apoio, ele acaba evadindo. Por isso que as estratégias de ensinagem, que a Léa Anastácio usa muito essa expressão, e eu gosto de usar recursos didáticos diversificados, ele acolhe, ele oportuniza e ele desenvolve, porque primeiro a gente vê o aluno como um aprendente, ele aprende sempre. Depois esse aprendente, ele conhece a profissionalidade dele, tanto na teoria e na prática. Aí ele tem motivação, e aí ele não vai falar assim, ai que saco a minha faculdade. Ele vai dizer, ai que orgulho, eu estou na instituição mais top, o meu curso é o mais top, vocês sabem que esse é o linguajar dos acadêmicos, né? E eles começam a ver o papel das experiências, que é fundamental, que ele aprende com a professora Fabiana, ele aprende com a professora Fátima, mas ele aprende com os seus pares. E às vezes nós, professores, temos um conhecimento muito técnico. Sim. E na hora de aplicar os recursos didáticos, eles aprendem muito mais com o colega
próprio professor. E aí, quando eles vão apresentar, você fica impressionada. Porque aí a gente tem alunos que não conseguiam se comunicar, desenvolver uma comunicação brilhante. Tinha pessoas que não sabiam usar a expressão corporal, o olhar. E se nós olhar o mundo do trabalho, eles querem. O que nós queremos? Qual o professor que nós queremos? Ou eu aqui na Talentos, que eu tenho uma equipe de muitos profissionais que seja colaborativo, integrativo, inteligente, comunicativo, expressivo, carismático. E aí, né, a empatia, todas essas habilidades da soft, né, são as essenciais para depois que a técnica e, né, as hards apareçam aí. Sim, e essa questão, então, dentro das metodologias ativas, eu apresento, então, nesse capítulo, dizendo que, então, esses universitários se sentiram muito valorizados, mas não foi no primeiro momento. Quem está iniciando agora, quebrando o paradigma do ensino superior tradicional, o ensino básico, que é desde a educação infantil até o terceirão, mudando a sua metodologia de aprendizagem, não é do dia para a noite. Nós começamos na Uniamérica em 2014, eu também criei a Talentos em 2014 com a metodologia nossa de metodologias ativas. Nós levamos 3 anos até conseguir fazer. E hoje, se você perguntar onde você quer estudar, na Uniamérica, na Talentos. Por quê? Porque a gente vê que eles enxergam o diferencial. E nisso, o professor também se sente apoiado, porque ele vê o resultado do aluno, com os projetos integrador, com o desenvolvimento, porque a gente não canaliza só a nota, ou só o diploma. Nós canalizamos, ou nós vamos fazer uma abrangência de todo o conhecimento e todo o desenvolvimento. Se nós olharmos, por exemplo, quando o Gardner apresenta as inteligências múltiplas, a escola brasileira, se ela desenvolve de 4 ou 5 estilos de aprendizagem baseados nas inteligências múltiplas, a metodologia ativa, ela desenvolve todas. Então, quando você oportuniza recursos metodológicos para o estudante ser aprendiz, ser protagonista, é brilhante. E aí, uma questão que é muito forte, Fabiana, eu quero colocar para vocês, é quando o aluno fala assim, que a sala de aula virou um espaço de discussão, que dá a impressão que ele não ia mais para um lugar chato, mas um lugar que como se fosse uma festa, porque ele colocava o ponto de vista, ele estudava e ele fazia o que ele gostava. Isso é gratificante. Envolve ele com o processo, com o seu próprio processo de aprendizagem, né, professor? Isso é extremamente importante e é o que a gente consegue garantir uma aprendizagem efetiva. Aí, professora, a Denise fez uma pergunta aqui para nós, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ela disse assim, como a professora tem percebido com as mudanças da BNCC e a abordagem de alunos com TEA, as metodologias ativas facilitam a abordagem do aprendizado com esse público? Sim, vamos começar primeiro, Denise, muito boa a sua pergunta. Primeiro, assim, a BNCC, ela traz toda a questão das habilidades para desenvolver habilidades e competências, que está agregada diretamente à questão das metodologias ativas. E junto com como é que eu vou fazer com esses estudantes atípicos. Então, assim, por isso que eu tenho que entender o processo da aprendizagem. Por exemplo, eu tenho um estudante que ele é muito bom verbalmente, mas ele tem muita dificuldade de registrar. Por exemplo, um estudante com dislexia, ele chegou no ensino superior, ele não é mais disléxico. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele vai carregar para o resto da vida. Então, como é que o profissional que vai atender identificou que a Base Nacional Curricular Comum curricular diz que nós temos que desenvolver
habilidades e competência. Primeiro, Denise, eu descubro que ele sabe com maestria. Por quê? Porque ele se sente seguro. A partir dali, você começa a desenvolver aquilo que ele tem em segurança. Quantos alunos, Fabiana, te disseram que tinham frio na barriga, tremiam do pé à cabeça para apresentar um trabalho? Ai, na E quando você... época, muitos. Na época que eu tinha uma sala com 80 também, 60, 80 na odonto, eu lembro que mais de 80% passavam muito mal em qualquer tipo de momento que eles precisassem falar. E aí, a partir disso, olha o depoimento seu, que a prof está trazendo, Denise. O que acontece? Então, por isso que eu não posso começar a expor ele se ele tem esse medo. Primeiro, o que eu vou fazer? É aqueles recursos didáticos. Primeiro descobre, aí ele é bom na fala, então faz uma mesa redonda, onde todos vão falar. Na outra aula, faz um grupo de 10 pessoas e deixa as pessoas falarem aquelas que se sentem bem. Na outra semana você diz, não, mas agora todos vão ter que falar pelo menos 30 segundos. Porque 30 segundos, blá, 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 já foi. Na outra você já diminui os grupos e já combina com eles no início. Olha, pessoal, hoje vai ter uma apresentação, nós vamos iniciar a estratégia metodológica. Quem tem mais dificuldade de falar vai começar. Não precisa ir na frente. Pode falar da carteira onde está. Eu não dou meio ano que todos os alunos vão perder o medo de falar. E estão falando. Então, são estratégias. E eu gosto muito dos depoimentos dos meus acadêmicos, eles falam assim, prof, a gente ama tuas aulas, porque são 20 encontros e eu não uso nenhum recurso metodológico igual, eu faço 20 aulas diferenciadas. E aí eles começam a se encantar, porque eles falam assim, nossa, quantas possibilidades de aprendizagem. E aí aquele aluno que é autista, que não olha nos olhos, que tem medo, que tem insegurança, as primeiras vezes eu também não, se ele fica sozinho, ele vai apresentar o trabalho sozinho. Depois, o que nós fazemos? Eu tenho o hábito de combinar com os grupos acolhedores e falar, ó, o João tá sozinho, vocês vão ter a missão dessa semana, até a próxima semana, convencer ele para ele ir para o grupo de vocês. Mas o João não sabe, agora eles estão ouvindo, eles vão saber que eu faço essa estratégia. Não tem nenhum aluno que não entra na sintonia, porque ele se sentiu acolhido. Então, primeiro temos que conhecer, Denise, depois você vai trabalhando. E nunca começar do difícil para o complexo, do difícil para o fácil, do complexo para o fácil, do fácil para o complexo. Obrigada. Alguma pergunta, Fabiana? Eu acho que do público não estou vendo nenhuma, não, professora. E eu quero pedir para você comentar um pouco, então, do que você faz no Instituto Talento, que é o Instituto Talento, e Talentos, né? E também sobre esse seu trabalho que já tem a publicação no livro e o próximo agora que vai falar um pouquinho sobre o autismo em meninas. Pessoal, então, como eu fui professora universitária, bem jovem, eu percebi que os alunos como a minha formação é química, pedagogia, e depois eu fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia, fiquei especialista em ciência ABA, que é uma ciência muito nova, e eu perguntava assim, por que os acadêmicos chegam tão motivados e se desmotivam? E comecei a conversar com eles e percebi que o problema deles é porque eles tinham lacuna de aprendizagem, tinham insegurança ou tinham um transtorno. E eu olhei para o meu esposo, que é o Blases, meu sócio, falamos assim, vamos criar um instituto para ajudar esses acadêmicos, paralelo à instituição. Eles então vinham fazer sessão conosco de aula, de terapia, e eles iam para a faculdade e eles se destacavam.
E aí eles começavam, prof, atende o meu primo, meu irmão, meu sobrinho, meu isso. E cresceu tanto que hoje a Talentos é franqueada, nós temos já em vários locais, metodologia própria nossa, mas que se apoia na ciência ABA, que desenvolve todas as questões de intervenção de científica, aquilo que a gente vê no livro didático e que os acadêmicos falam assim, só no livro didático nós colocamos em prática. E hoje nós temos, então, terapias de psicólogo, fono, TO, psico, aula particular, desde 4 aninhos até 80 anos, porque quem não se encontra bem na universidade, vem 2, 3 meses, a gente alinhava eles e depois deixa eles virarem águia, voar por conta própria. E aí, como eu sou mãe atípica e tive muitos desafios, e graças a Deus e ao nosso esforço, nosso filho é muito bem sucedido. O dia que eu falar de autismo, eu conto. Eu me dediquei muito a escrever sobre autismo para os pais que não entendiam e não compreendiam. Então, o Dr. Tiago Castro, provavelmente vocês conhecem, ele é o autor, eu sou coautora de um capítulo que eu escrevo diretamente aos professores. Por que para os professores? Como deve ser um manejo na sala de aula para os estudantes atípicos? E aí nós sabemos que as meninas camuflam muito. Então, as meninas também são autistas. A gente diz assim, a gente tem para cada 36, 4 autistas. Para cada 4 autistas, uma é menina. Só que ainda a gente acha que é muito mais, porque a menina aprendeu, ela tem que cruzar o braço, ela tem que cruzar a perna, ela tem que respeitar, ela tem que ouvir. Então, eu escrevo de novo, contando aqui da Talentos e abrindo meu coração de mãe, como é ser mãe de autista e como é trabalhar com meninas que são reprimidas e que são brilhantes e acabam sendo frustradas, decepcionadas, abandonam os estudos, abandonam tudo, começam 300 coisas e não terminam nenhuma. Então, é um livro muito interessante. Professora, depois você compartilha os detalhes da referência, né, dessa que já tem, para que a gente possa colocar lá no grupo também com os nossos colegas. E eu vou compartilhar o link do Instituto Talentos, que eu já vi, agora que eu descobri mais uma novidade, que é uma franquia. Nós temos aqui no Clube de Leitura em torno aproximadamente 410 membros, e são professores, muitos profissionais dos serviços de saúde e também docentes de diversos estados do Brasil. Então, de repente, alguém até se interesse aí para dialogar um pouco mais próximo também sobre a questão da franquia do Instituto Talentos. Muito interessante a ideia, amei a proposta, e até por isso que tem tanto sucesso, né, professora, a proposta de vocês. Agora nós estamos faltando 10 minutinhos para completar aí 1 hora, porque geralmente quando fica 1 hora o Instagram ele bloqueia a live e tem que começar de novo, né? Porque a gente está aí só com essa versão que não tem um limite mais de 1 hora. Deixa eu só verificar se a gente tem mais alguma pergunta para nós iniciarmos um pouquinho indo para o encerramento. Então a Denise, ela agradeceu a professora lá, tá? Ela colocou muito obrigada, ela disse que estava precisando sair para a aula. Aí eu acho que tem uma outra colega que falou sobre as metodologias ativas, que são muito interessantes também para o público, com o TEA. E eu acho que no final, professor, acho que a gente podia ir indo, né, um pouco já para o encerramento agora, que deu esse tempo, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez. Deixa eu só ver se aqui já tem mais uma pergunta aqui do lado, só um minutinho. Eu tinha aberto para pergunta aqui, não. Dando uma conferida para ninguém ficar. A Thalita está dizendo boa noite. A Sally, que está aqui conosco, sempre participativa em todas as lives. E fica o meu convite, professora, para que nós possamos discutir um pouco mais com foco para os alunos atípicos, né? Eu acho muito plausível, porque no ensino superior
talvez até pela liberdade que esse aluno já, por ser um adulto, às vezes ele até começa a se prestar atenção nas suas diferenças em relação ao público e muitas vezes a gente vê que o aluno procura, eu sempre estudei assim, professora, mas eu sempre tive essa dificuldade, será que eu posso ter algum tipo de transtorno, né? Tem alguns que eles começam a tentar procurar um momento de um suporte e procurar esse apoio psicopedagógico da instituição por ter um diagnóstico próprio, né? Se sentir diferente, talvez ter um pouco mais de liberdade no ensino superior do que na educação básica. Em relação às meninas também, nós temos mesmo muitas condições sociais que já impõem, né? O próprio ensino ele já impõe todo mundo sentadinho, quietinho, mas na hora de falar tem que falar tudo certo, tem que decorar e expor tudo que for perguntado e assim a gente vai observando as limitações e ao invés de expandir a mente, expandir o conhecimento, a interação, nós temos muito algo que a pessoa chega com a possibilidade de aprendizado tão ampla e vai fechando, que é essa questão pedagógica que eu falei para você, né? Apresentei o meu exemplo agora na primeira infância, eu falo como que a educação precisa mudar, né? Então eu falei, meu Deus, eu fico com o coração na mão, porque daí a gente, quando tem esse elo afetivo, aí que nós nos colocamos em xeque, né? A gente vai falar, e agora? Como eu posso intervir numa instituição, mas o meu filho também está lá tentando ser colocado numa caixinha e eu sei que isso não é o ideal, porque o diálogo com os colegas, a aprendizagem, às vezes ele dialogar com o coleguinha, ele pode aprender aquele conteúdo porque o próprio colega ensina de uma forma diferente do nosso discurso, né? O vocabulário deles e a forma de interação, eu sempre falo, às vezes a gente acha que só precisa me ouvir, que eu sou a detentora do conhecimento e eu que vou explicar de forma técnica, é isso que eu tenho que escutar. Mas às vezes aquele que me entendeu e já conseguiu agora transpor o que eu falei, ele fala numa outra linguagem que aquele que não me entendeu entende o colega e aí que as coisas vão se fechando, né? É muito importante. Professora, muito obrigada mais uma vez. Então, eu vou, né, para o encerramento, deixo agora uma fala sua, para que depois eu possa só finalizar aqui a live. Se tem mais alguma coisa a colocar, dizer para o nosso grupo. Primeiramente, agradecer muito esse momento de reflexão e dizer que quem está nas metodologias ativas, continue, porque essa é a mudança que está acontecendo pela revolução do conhecimento, pela revolução tecnológica e pela aplicabilidade que nós temos que dar pelo conhecimento científico. E também dizer que os acadêmicos, eles trazem uma bagagem muito grande. Às vezes a gente não sabe analisar, mas quando nós colocamos os recursos didáticos a dispor e deixamos eles construir o conhecimento e nós fazemos a gestão da sala de aula, fazemos a mediação do conhecimento, nós nos surpreendemos com a qualidade das capacidades cognitivas, afetivas, enfim, em todas as dimensões que a gente estuda os estilos de aprendizagem que os acadêmicos eles nos apresentam. Então, dar oportunidade, como diz muitos autores, nós temos que falar menos e deixar eles falarem, porque eles estão em processo de aprendizagem. Nós já aprendemos, vamos deixar eles serem protagonistas. Então, deixar aquela mensagem do Paulo Freire que diz que nós não transmitimos conhecimento, nós promovemos reflexões acerca do conhecimento e o aluno constrói o seu conhecimento. Foi um prazer enorme, a gente se encontra falando depois de autismo e atípicos dentro da sala de aula e gestão do conhecimento. Um abraço muito grande. Obrigada, professor, um abraço, tudo de bom e depois a gente volta aí para retomar a discussão. Pessoal, os que estão aqui conosco, os que estiveram, gratidão e vamos aí manter a nossa força nesse diálogo e nesse discurso e aumentando o nosso conhecimento e a nossa rede de interação que é tão importante para o nosso aprendizado enquanto formadores.
Muito obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Escola, eles chamavam de instituição de escola, que eu me senti realmente acolhido. Olha quanto ele foi excluído. O potencial e assim, em toda a trajetória, foi lá no final que ele encontrou essa oportunidade, né, de um método ativo diferenciado. Nossa, muito forte esse depoimento. Sim, e aí ouvi a mãe falando assim, aí a gente ouvia as mães, porque as mães também vinham, olha, eu achava que o meu filho ia ficar só dentro do quarto, depois que vocês começaram a usar a metodologia ativa, ele quer ir para a faculdade, ele já criou amigos, ele já consegue ir na casa do amigo. Então vocês imaginam o coração de uma mãe, como fica nesse momento quando vê o seu filho que já quase não tem mais esperança, porque todo o ensino fundamental e médio, ele foi um jovem excluído e se sente agora importante. E, por sinal, são excelentes, porque eles têm hiperfoco, eles se dedicam, escolheram uma graduação que eles gostam, e se não tem esse apoio, ele acaba evadindo. Por isso que as estratégias de ensinagem, que a Léa Anastácio usa muito essa expressão, e eu gosto de usar recursos didáticos diversificados, ele acolhe, ele oportuniza e ele desenvolve, porque primeiro a gente vê o aluno como um aprendente, ele aprende sempre. Depois esse aprendente, ele conhece a profissionalidade dele, tanto na teoria e na prática. Aí ele tem motivação, e aí ele não vai falar assim, ai que saco a minha faculdade. Ele vai dizer, ai que orgulho, eu estou na instituição mais top, o meu curso é o mais top, vocês sabem que esse é o linguajar dos acadêmicos, né? E eles começam a ver o papel das experiências, que é fundamental, que ele aprende com a professora Fabiana, ele aprende com a professora Fátima, mas ele aprende com os seus pares. E às vezes nós, professores, temos um conhecimento muito técnico. Sim. E na hora de aplicar os recursos didáticos, eles aprendem muito mais com o colega do que o próprio professor. E aí, quando eles vão apresentar, você fica impressionada. Porque aí a gente tem alunos que não conseguiam se comunicar, desenvolver uma comunicação brilhante. Tinha pessoas que não sabiam usar a expressão corporal, o olhar. E se nós olhar o mundo do trabalho, eles querem. O que nós queremos? Qual o professor que nós queremos? Ou eu aqui na Talentos, que eu tenho uma equipe de muitos profissionais que tenha, seja colaborativo, integrativo, inteligente, comunicativo, expressivo, carismático. E aí, né, a empatia, todas essas habilidades da soft, né, são as essenciais para depois que a técnica e, né, as hards apareçam aí. Sim, e essa questão, então, dentro das metodologias ativas, eu apresento, então, nesse capítulo, dizendo que, então, esses universitários se sentiram muito valorizados, mas não foi no primeiro momento. Quem está iniciando agora, quebrando o paradigma do ensino superior tradicional, o ensino básico, que é desde a educação infantil até o terceirão, mudando essa metodologia de aprendizagem, não é do dia para a noite. Nós começamos na Uniamérica em 2014, eu também criei a Talentos em 2014 com a metodologia nossa de metodologias ativas. Nós levamos 3 anos até conseguir fazer. E hoje, se você perguntar onde você quer estudar, na Uniamérica, na Talentos. Por quê? Porque a gente vê que eles enxergam o diferencial. E nisso, o professor também se sente apoiado, porque ele vê o resultado do aluno, com os projetos integrador, com o desenvolvimento, porque a gente não canaliza só a nota, ou só o diploma. Nós canalizamos, ou nós vamos fazer uma abrangência de todo o conhecimento, todo o desenvolvimento,
Se nós olharmos, por exemplo, quando Gardner apresenta as inteligências múltiplas, a escola brasileira, se ela desenvolve 4 ou 5 estilos de aprendizagem baseados nas inteligências múltiplas. A metodologia ativa, ela desenvolve todas. Então, quando você oportuniza recursos metodológicos para o estudante ser aprendiz, ser protagonista, é brilhante. E aí uma questão que é muito forte, Fabiana, eu quero colocar para vocês, é quando o aluno fala assim, ó, que a sala de aula virou um espaço de discussão, que dá a impressão que ele não ia mais para um lugar chato, mas um lugar que como se fosse uma festa, porque ele colocava o ponto de vista, ele estudava e ele fazia o que ele gostava. Isso é gratificante. Envolve ele com o processo, com o seu próprio processo de aprendizagem, né, professor? Isso é extremamente importante e é o que a gente consegue garantir uma aprendizagem efetiva. Aí, professora, a Denise fez uma pergunta aqui para nós, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ela disse assim, como a professora tem percebido com as mudanças da BNCC e a abordagem de alunos com TEA, as metodologias ativas facilitam a abordagem do aprendizado com esse público? Sim, vamos começar primeiro, Denise, muito boa a sua pergunta. Primeiro, assim, a BNCC, ela traz toda a questão das habilidades para desenvolver habilidades e competências, que está agregada diretamente à questão das metodologias ativas. E junto com como é que eu vou fazer com esses estudantes atípicos. Então, assim, ó, por isso que eu tenho que entender o processo da aprendizagem. Por exemplo, eu tenho um estudante que ele é muito bom verbalmente, mas ele tem muita dificuldade de registrar. Por exemplo, um estudante com dislexia, ele chegou no ensino superior e ele não é mais disléxico. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele vai carregar para o resto da vida. Então, como é que o profissional que vai atender identificou que a Base Nacional Curricular Comum Curricular diz que nós temos que desenvolver habilidades e competência? Primeiro, Denise, eu descubro que ele sabe com maestria. Por quê? Porque ele se sente seguro. A partir dali, você começa a desenvolver aquilo que ele tem em segurança. Quantos alunos, Fabiana, te disseram que tinham frio na barriga, tremiam do pé à cabeça para apresentar um trabalho? Época, muitos. Na época que eu tinha uma sala com 80 também, 60, 80 na odonto, eu lembro que mais de 80% passavam muito mal em qualquer tipo de momento que eles precisassem falar. E aí, a partir disso, olha o depoimento seu, que a prof. está trazendo, Denise. O que acontece? Então, por isso que eu não posso começar a expor ele se ele tem esse medo. Primeiro, o que eu vou fazer? É aqueles recursos didáticos. Primeiro descobre, aí ele é bom na fala, então faz uma mesa redonda, onde todos vão falar. Na outra aula, faz um grupo de 10 pessoas e deixa as pessoas falarem aquelas que se sentem bem. Na outra semana você diz, não, mas agora todos vão ter que falar pelo menos 30 segundos. Porque 30 segundos, blá, 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 já foi. Na outra você já diminui os grupos e já combina com eles no início. Olha, pessoal, hoje vai ter uma apresentação, nós vamos iniciar a estratégia metodológica. Quem tem mais dificuldade de falar vai começar. Não precisa ir na frente. Pode falar da carteira onde está. Eu não dou meio ano que todos os alunos vão perder o medo de falar. E estão falando. Então, são estratégias. E eu gosto muito dos depoimentos dos meus acadêmicos, eles falam assim, prof, a gente ama tuas aulas, porque são 20 encontros e eu não uso nenhum recurso metodológico igual, eu faço 20
aulas diferenciadas. E aí eles começam a se encantar, porque eles falam assim, nossa, quantas possibilidades de aprendizagem. E aí aquele aluno que é autista, que não olha nos olhos, que tem medo, que tem insegurança, as primeiras vezes eu também não, se ele fica sozinho, ele vai apresentar o trabalho sozinho. Depois, o que nós fazemos? Eu tenho o hábito de combinar com os grupos acolhedores e falar, ó, o João tá sozinho, vocês vão ter a missão dessa semana, até a próxima semana, convencer ele para ele ir para o grupo de vocês. Mas o João não sabe, agora eles estão ouvindo, eles vão saber que eu faço essa estratégia. Não tem nenhum aluno que não entra na sintonia, porque ele se sentiu acolhido. Então, primeiro temos que conhecer, Denise. Depois você vai trabalhando. E nunca começar do difícil para o complexo. Do difícil para o fácil. Do complexo para o fácil. Do fácil para o complexo. Mas, obrigada. Alguma pergunta, Fabiana? Eu acho que do público não estou vendo nenhuma, não, professora. E eu quero pedir para você comentar um pouco, então, do que você faz no Instituto Talento, que é o Instituto Talento, e Talentos, né? E também sobre esse seu trabalho, que já tem a publicação no livro, e o próximo agora que vai falar um pouquinho sobre o autismo em meninas. Pessoal, então, como eu fui professora universitária, bem jovem, eu percebi que os alunos eram, como a minha formação é química, pedagogia, e depois eu fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia, fiquei especialista em ciência ABA, que é uma ciência muito nova, e eu perguntava assim, por que os acadêmicos chegam tão motivados e se desmotivam? E comecei a conversar com eles e percebi que o problema deles é porque eles tinham lacuna de aprendizagem, tinham insegurança ou tinham um transtorno. E eu olhei para o meu esposo, que é o Blases, meu sócio, falamos assim, vamos criar um instituto para ajudar esses acadêmicos, paralelo à instituição. Eles, então, vinham fazer sessão conosco de aula, de terapia, e eles iam para a faculdade e eles se destacavam. E aí eles começavam, prof, até do meu primo, meu irmão, meu sobrinho, meu isso. E cresceu tanto que hoje a Talentos é franqueada. Nós temos já em vários locais, metodologia própria nossa, mas que se apoia na ciência ABA, que desenvolve todas as questões de intervenção científica. Aquilo que a gente vê no livro didático, que os acadêmicos falam assim, só no livro didático, nós colocamos em prática. E hoje nós temos, então, terapias de psicólogo, fono, TO, psico, aula particular, desde 4 aninhos até 80 anos, porque quem não se encontra bem na universidade, vem 2, 3 meses, a gente alinhava eles e depois deixa eles virarem águia, voar por conta própria. E aí, como eu sou mãe atípica e tive muitos desafios, e graças a Deus e ao nosso esforço, nosso filho é muito bem sucedido. O dia que eu falar de autismo eu conto. Eu me dediquei muito a escrever sobre autismo para os pais que não entendiam e não compreendiam. Então, o Dr. Tiago Castro, provavelmente vocês conhecem, ele é o autor, eu sou coautora de um capítulo que eu escrevo diretamente aos professores. Por que para os professores? Como deve ser um manejo na sala de aula para os estudantes atípicos? E aí nós sabemos que as meninas camuflam muito. Então, as meninas também são autistas. A gente diz assim, a gente tem para cada 36, 4 autistas. Para cada 4 autistas, uma é menina. Só que ainda a gente acha que é muito mais, porque a menina aprendeu, ela tem que cruzar o braço, ela tem que cruzar a perna, ela tem que respeitar, ela tem que ouvir. Então eu escrevo de novo, contando aqui da Talentos e abrindo meu coração de mãe, como é ser mãe de autista e como é trabalhar
trabalhar com meninas que são reprimidas e que são brilhantes e acabam sendo frustradas, decepcionadas, abandonam os estudos, abandonam tudo, começam 300 coisas e não terminam nenhuma. Então, é um livro muito interessante. Ah, professora, depois você compartilha os detalhes da referência, né, dessa que já tem, para que a gente possa colocar lá no grupo também com os nossos colegas. E eu vou compartilhar o link do Instituto Talentos, que eu já vi, agora que eu descobri mais uma novidade, que é uma franquia. Nós temos aqui no Clube de Leitura em torno aproximadamente 410 membros, e são professores, muitos profissionais dos serviços de saúde e também docentes de diversos estados do Brasil. Então, de repente, alguém até se interesse aí para dialogar um pouco mais próximo também sobre a questão da franquia do Instituto Talentos. Muito interessante a ideia, amei a proposta, e até por isso que tem tanto sucesso, né, professora, a proposta de vocês. Agora nós estamos faltando 10 minutinhos para completar aí 1 hora, porque geralmente quando fica 1 hora o Instagram ele bloqueia a live e tem que começar de novo, né? Porque a gente está aí só com essa versão que não tem o limite mais de 1 hora. Deixa eu só verificar se a gente tem mais alguma pergunta para nós iniciarmos um pouquinho indo para o encerramento. Então a Denise, ela agradeceu a professora lá, tá? Ela colocou muito obrigada, ela disse que estava precisando sair para a aula. Aí eu acho que tem uma outra colega que falou sobre as metodologias ativas, que são muito interessantes também para o público, com o TEA. E eu acho que no final, professor, acho que a gente podia ir né, um pouco já para o encerramento agora, que deu esse tempo, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez. Deixa eu só ver se aqui já tem mais uma pergunta aqui do lado, só um minutinho. Eu tinha aberto para pergunta aqui, não. Dando uma conferida para ninguém ficar. A Thalita está dizendo boa noite. A Sally, que está aqui conosco, sempre participativa em todas as lives. E fica o meu convite, professora, para que nós possamos discutir um pouco mais com foco para os alunos atípicos, né? Eu acho muito plausível, porque no ensino superior, talvez até pela liberdade que esse aluno já, por ser um adulto, às vezes ele até começa a se prestar atenção nas suas diferenças em relação ao público, e muitas vezes a gente vê que o aluno procura, eu sempre estudei assim, professora, mas eu sempre tive essa dificuldade, será que eu posso ter algum tipo de transtorno, né? Tem alguns que eles começam a tentar procurar um momento de um suporte e procurar esse apoio psicopedagógico da instituição por ter um diagnóstico próprio, né? Se sentir diferente, talvez ter um pouco mais de liberdade no ensino superior do que na educação básica. Em relação às meninas também, nós temos mesmo muitas condições sociais que já impõem, né? O próprio ensino ele já impõe, todo mundo sentadinho, quietinho, mas na hora de falar tem que falar tudo certo, tem que decorar e expor tudo que for perguntado, e assim a gente vai observando as limitações, e ao invés de expandir a mente, expandir o conhecimento, a interação, nós temos muito algo que a pessoa chega com a possibilidade de aprendizado tão ampla e vai fechando, que é essa questão pedagógica que eu falei para você, né? Apresentei o meu exemplo agora na primeira infância, eu falo como que a educação precisa mudar, né? Então eu falei, meu Deus, eu fico com o coração na mão, porque daí a gente, quando tem esse elo afetivo, aí que nós nos colocamos em xeque, né? A gente vai falar, e agora? Como eu posso intervir numa instituição, mas o meu filho também está lá tentando ser colocado numa caixinha, e eu sei que isso não é o ideal, porque o diálogo com os colegas, a aprendizagem, às vezes ele dialogar com o coleguinha, ele pode aprender aquele conteúdo porque o próprio colega ensina de uma forma diferente do nosso discurso, né? O vocabulário deles e a forma de interação, eu sempre falo, às vezes a gente acha que só precisa me ouvir, que eu sou a detentora do conhecimento e eu que vou explicar de forma técnica, é isso que eu tenho que escutar.
Mas às vezes aquele que me entendeu e já conseguiu agora transpor o que eu falei, ele fala numa outra linguagem que aquele que não me entendeu entende o colega, e aí que as coisas vão se fechando, né? É muito importante. Professora, muito obrigada mais uma vez. Então, eu vou, né, para o encerramento, deixo agora uma fala sua, para que depois eu possa só finalizar aqui a live. Se tem mais alguma coisa a colocar, dizer para o nosso grupo. Primeiramente, agradecer muito esse momento de reflexão e dizer que quem está nas metodologias ativas continue, porque essa é a mudança que está acontecendo pela revolução do conhecimento, pela revolução tecnológica e pela aplicabilidade que nós temos que dar pelo conhecimento científico. E também dizer que os acadêmicos, eles trazem uma bagagem muito grande. Às vezes a gente não sabe analisar, mas quando nós colocamos os recursos didáticos a dispor e deixamos eles construir o conhecimento e nós fazemos a gestão da sala de aula, fazemos a mediação do conhecimento, nós nos surpreendemos com a qualidade das capacidades cognitivas, afetivas, enfim, em todas as dimensões que a gente estuda os estilos de aprendizagem que os acadêmicos eles nos apresentam. Então, dar oportunidade, como diz muitos autores, nós temos que falar menos e deixar eles falarem, porque eles estão em processo de aprendizagem. Nós já aprendemos, vamos deixar eles serem protagonistas. Então, deixar aquela mensagem do Paulo Freire que diz que nós não transmitimos conhecimento, nós promovemos reflexões acerca do conhecimento e o aluno constrói o seu conhecimento. Foi um prazer enorme, a gente se encontra falando depois de autismo e atípicos dentro da sala de aula e gestão do conhecimento. Um abraço muito grande. Obrigada, professor, um abraço, tudo de bom, e depois a gente volta aí para retomar a discussão. Pessoal, né, os que estão aqui conosco, os que estiveram, gratidão, e vamos aí manter a nossa força nesse diálogo e nesse discurso e aumentando o nosso conhecimento e a nossa rede de interação que é tão importante para o nosso aprendizado enquanto formadores. Muito obrigada, tchau, tchau, professora. Tchau, tchau.